Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para a videoaula de programação. Vamos falar um pouco hoje sobre estrutura de dados. Abrimos aqui o NetBeans, como podemos ver, e estamos aqui para definir um pouco sobre estrutura de dados no C++. Anotei alguns conceitos aqui de estruturas, anotei para termos uma ideia do que estamos falando, e vamos falar um pouco sobre struct. Para criar uma estrutura de dados, usamos a palavra reservada struct, ou seja, devemos usar o struct para criar essa instrução de dados, ou seja, o struct serve para criar a instrução, para declarar os valores. O struct ele é uma forma de declarar várias variáveis em uma só, ou seja, podemos declarar muitas variáveis, int, float, dob, char, tudo dentro do struct. Ele organiza tudo de forma organizada, a gente junta tudo dentro do struct. Toda estrutura deve ser criada antes de qualquer função ou mesmo da função principal main. Ou seja, o struct vai vir antes do int main. Vamos escrever o struct aqui em cima, antes do int main. Toda estrutura tem nome e seus membros são declarados dentro de um bloco de notas, de um bloco de dados. Ou seja, vamos sempre declarar as variáveis dentro de um bloco de dados. A gente vai ver isso no exemplo. Após a definição de seus membros no bloco de dados, terminamos a linha com ponto e vírgula, ou seja, sempre quando terminarmos o int main, vamos usar o ponto e vírgula. Vamos apagar essa instrução. Vamos dar um exemplo prático agora do que é o struct. Vamos aqui escrever o comando struct. Vamos fazer um exemplo de data. Então struct data, sempre o ponto e vírgula. Aí vamos agora declarar a variável int dia, int mês, int ano, começando com chave aberta, terminando com a chave fechada. E sempre com ponto e vírgula, como dissemos na instrução. Declaramos aqui as variáveis int, mês e ano dentro do struct, ou seja, criamos o struct. Colocamos dentro de uma estrutura várias variáveis, o dia, o mês e o ano. Colocamos int, mas poderia ser o dob, o char, como aqui já falamos. Agora vamos terminar o programa, ou seja, terminar as instruções aqui embaixo. Declaramos aqui a variável, a data hoje, aí atribuímos o valor aqui 23 ao dia, atribuímos o valor 9 ao mês e atribuímos o valor 2008 ao ano. Ou seja, colocamos dia 23, mês 9, ano 2008. Colocamos o cout aqui para terminar o programa, para dar algumas instruções para o programa ficar legal, e o system pause para terminar. Ou seja, foi declarado as variáveis do dia, mês e ano. Aqui foi atribuídos os valores à variável do dia, mês e ano, e o cout para dar uma melhorada no programa. Então pessoal, esse aqui foi um exemplo prático do struct. Relembrando que struct é a estrutura de dados, ou seja, é uma estrutura que engloba várias variáveis dentro de uma só. Então lembre-se do que é struct e voltamos a qualquer hora. Tchau, tchau.